em relação à gestão pública que eu queria trazer aqui, Jamil. Ele assinou um decreto preparando demissões em massa no governo dos Estados Unidos. E quem concedeu uma entrevista falando sobre essa necessidade de demissões, de cortes, foi Elon Musk ao lado dele. Vamos ouvir. And we've also got to address the deficit. So we've got a $2 trillion deficit. And if we don't do something about this deficit, the country's going bankrupt. I mean, it's really astounding that the interest payments alone on the national debt exceed the Defense Department budget, which is shocking because we spend a lot of money on defense. But if that just keeps going, we're essentially going to bankrupt the country. So what I really want to say is, like, it's not optional for us to reduce the federal expenses. It's essential. It's essential for America to remain solvent as a country, and it's essential for America to have the resources necessary to provide things to its citizens and not simply be servicing vast amounts of debt. E aí ele toca num ponto que eu acho muito interessante, né? Que ele faz uma ligação aí a esse excesso de gastos, a essa burocracia do governo americano, com a falta de democracia. Foi o que ele disse, né, o Elon Musk na fala. Ele falou assim, se a burocracia é quem manda, qual é o sentido de falarmos em democracia? É o que diz, fazendo uma relação direta com esse corte de gastos no governo americano como uma valorização da democracia. Estamos defendendo a democracia ao fazer esses cortes. É isso mesmo, o Jamil? Quer dizer, esses cortes são necessários para a defesa da democracia americana? Olha, Fabiola, sem dúvida nenhuma, esses cortes são necessários. Sem dúvida nenhuma, o governo americano, o Estado americano, ele, por décadas, ele caminha numa direção absolutamente sustentável. O que Elon Musk fala, inclusive, é muito parecido com o que países em desenvolvimento falam, né? Nós estamos pagando muito em serviços da dívida. Eu fico imaginando tantos e tantos governos de países em desenvolvimento justamente com a mesma queixa. Bom, mas vamos lá. Até aí, tudo bem. Ok, os cortes são necessários, um governo eficiente é necessário, tudo isso parece fazer muito sentido. O problema é que isso está sendo feito numa total falta de transparência. Em primeiro lugar, a equipe que Elon Musk montou não tem, obviamente, nenhum tipo de transparência sobre a sua atividade. São pessoas nomeadas por ele mesmo, na verdade, por Donald Trump, que nomeia Elon Musk. Elon Musk faz um grupo de jovens, inclusive alguns que têm 19 anos, percorrendo os diversos ministérios e departamentos americanos, cortando. A grande pergunta aqui é a seguinte: se isso precisa ser feito, por que não fazer isso pelo parlamento, pelo Congresso, que é onde o orçamento é aprovado, que é onde o destino dos recursos públicos são definidos? Então, a grande preocupação aqui é que isso não é exatamente uma tentativa de tornar o governo mais eficiente de uma forma democrática para salvar a democracia. É justamente uma infiltração dentro do governo por alguém que não foi eleito, que no caso é Elon Musk, fazendo o trabalho que deveria estar sendo realizado justamente pelo parlamento, pelo Congresso. Então, essa é a grande preocupação hoje da oposição americana, de tantas vozes aqui nos Estados Unidos, alertando justamente para o caráter não democrático de cortes de recursos, sem passar, obviamente, por qualquer tipo de debate público. Aí tem um outro debate muito curioso, que é justamente o fato de que Elon Musk passou a ser, né, indicado pelo próprio Trump, um membro do governo. E como membro do governo, ele precisa declarar os seus bens, ele precisa declarar onde ele tem conflitos de interesse. Afinal de contas, as suas empresas têm contratos com aqueles próprios departamentos que ele está cortando gastos. Será que ele vai cortar gastos dos pagamentos das suas próprias empresas? Será que ele vai cortar subsídios que as suas empresas recebem do próprio governo? Porque esse é um ponto fundamental dessa história. Mas olha só, aí nesse acordo
entre Elon Musk e Donald Trump, Elon Musk, então, é obrigado a apresentar os dados, vamos dizer assim, financeiros dele mesmo, né, e todos os conflitos de interesse que ele possa ter. Só que isso não vai precisar ser público. Como assim? Né? Aquela pessoa que é o dono da tesoura, que também, ao mesmo tempo, é o dono das empresas contratadas pelo Estado americano, é a pessoa que fala em democracia. Então, é de uma incoerência profunda toda essa história. Sem dúvida nenhuma, existe, como existe em qualquer outro Estado do mundo, a necessidade de eficiência, mas, obviamente, a grande pergunta aqui é se isso está sendo feito de uma forma democrática ou se, no fundo, e essa é a grande preocupação, se isso, no fundo, é a captura do Estado justamente pelo grupo de Donald Trump e, claro, por um bilionário que, a outra pergunta que é feita, o que vai fazer com todos esses dados? O que vai fazer exatamente com todas essas informações e se ele vai, eventualmente, óbvio, usar nas suas próprias empresas essa informação tão valiosa que ele hoje tem acesso. A gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso, sobre essas declarações, até mesmo do Musk, que eu acho muito interessante a gente refletir sobre isso, sobre o que tem a ver, né, burocracia com democracia, quando a gente fala sobre o combate aos excessos como uma forma também de você trazer eficiência e isso trazer democracia ao governo. Mas eu acho que do ponto de vista até de popularidade, né, Josias, só um pitaco rápido sobre isso, essas declarações caem bem na sociedade, né? Aqui mesmo no Brasil, a gente vê a repercussão das pessoas elogiando essas declarações, por exemplo, de Elon Musk, falando, ele quer enxugar o governo, esse excesso de... É o que a gente mais escuta em relação aqui ao governo Lula, sempre tentando fazer esse paralelo ao que acontece aqui no nosso país, né? O presidente Lula, por exemplo, ele vai por um caminho que fala, é preciso gastar, gastar. Ele falou isso ontem com os prefeitos, inclusive. Como é que você vê esse discurso da eficiência, Josias, relacionado à democracia, esse discurso da eficiência também ligado à popularidade? A popularidade do Trump está maior até do que depois da eleição, né? Foi divulgada uma pesquisa no final de semana passado, mostra que ele está com uma popularidade que supera o percentual de votos que ele obteve da sociedade americana, né? Agora, isso dá a ele uma visão muito peculiar de democracia, que é essa que foi expressada pelas declarações do Elon Musk, que hoje é um co-presidente dos Estados Unidos, né? Eles acreditam, o Trump e os seus devotos, e o dado ao novo americano, ou presidente seminovo dos Estados Unidos, um mandato irrestrito para ele fazer o que bem entende, né? E, inclusive, dar à Constituição um significado que pode variar aqui e ali, mas, no final das contas, chegará a um mesmo ponto, que é o ponto de que vale a interpretação que o Donald Trump dá ao texto constitucional. Então, isso é o que está em questão agora, Fabíola. No mês passado, um tribunal dos Estados Unidos interrompeu lá um congelamento geral de gastos que foi determinado pelo Trump. Já há decisões judiciais bloqueando o acesso do Elon Musk a dados que são dados tidos pelo judiciário como confidenciais. E eles estão questionando. As decisões vêm sendo cumpridas, as decisões judiciais apenas parcialmente pelo Trump, né? Por isso, o Elon Musk diz, olha, mas nós fomos eleitos, a democracia prevaleceu, agora vamos nos sujeitar à burocracia, não é razoável. Então, eles querem anular o judiciário, querem intimidar os juízes americanos, que hoje são, por hora, o único contraponto às decisões da Casa Branca, e, de resto, o Donald Trump está há mais de 3 semanas no poder, não enviou um mísero projeto ao Congresso Nacional. E divulgou uma série interminável, continua divulgando os seus decretos. Então, ele está governando sem consultar o Congresso, é uma coisa até esquisita, porque ele tem maioria, embora maioria pequena, precária, na Câmara e no Senado, mas ele se abstém de exercitar o seu poder majoritário no Congresso, está governando por decreto, questionando decisões do Judiciário. Então, essa democracia não é a democracia que o mundo se habituou a enxergar nos Estados Unidos.
Então, não é o modelo de democracia que possa ser considerado como normal, Fabíola, é uma anomalia, não é? Então, estamos diante dessa anomalia. Sim, o Trump foi eleito, ele tem o aval do eleitorado para tomar ou para implementar o seu projeto. Mas isso não pode se dar à revelia da Constituição americana, à revelia de decisões judiciais e sem consultar o Congresso. Tudo até aqui é absolutamente anormal nos Estados Unidos. Isso não é democracia. Bom, a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso aqui daqui a pouquinho com o Fernando Abrúcio, que é especialista em gestão pública, e até entender de que maneira, né, essas falas de Elon Musk podem ser até positivas como um entendimento no nosso país, né, o Thales? Mas o que assusta é quando eles falam dessa demissão em massa de um governo e Trump diz que vai por esse caminho, né, que não vai economizar, não, e que não vai economizar demissões e que vai sair cortando. Como é que você vê essa declaração de Trump e, ao lado dele, o homem da eficiência, que é como ele gosta de colocar? Tem duas coisas nessa fala do Elon Musk que até são bonitinhas, são boas. Uma é bonitinha, é um menininho ali do lado dele, tal, é bonitinho, não? O menininho ali subindo no cangote, etc. A outra é a crítica que ele faz aos gastos dos Estados Unidos com as Forças Armadas. É bom isso, porque os Estados Unidos ameaçam o mundo. O próprio Trump ameaça o mundo com suas Forças Armadas superpoderosas e com a gastança que elas têm, financiando guerras no mundo inteiro. Então, é um dado positivo, interessante. Agora, é extremamente preocupante a postura antidemocrática que eles estão tendo. O Trump tem promovido esses despachos dele num reality show. Está ali um reality show, o Elon Musk do lado dele, com uma criancinha, o Trump assinando decretos, assinando medidas provisórias, que é o que ele faz o tempo inteiro, e anunciando, na verdade, ou seja, primeiro, sem consultar o Congresso, sem passar o Congresso, como disse o Jamil, com toda razão, sem passar pelo Congresso, as coisas todas estão sem passar pelo Congresso, mas, além de tudo, com um forte conteúdo de vingança, porque está demitindo funcionários do governo que ele achou que o prejudicaram de alguma forma quando ele estava cometendo atos contra a justiça. Então, o Trump transformou a coisa numa coisa toda pessoal. Agora por exemplo, está proibindo a AP, a Associated Press, de participar de eventos no Salão Oval. Por quê? Porque a Associated Press está usando a expressão Golfo do México e não Golfo da América, como ele quer determinar. Ou seja, estamos numa situação em que um ditador e seu bispo ali do lado, né, o rei Trump e o bispo Elon Musk, determinando como são as coisas, fazendo vinganças pessoais, dizendo o que deve ser, como deve ser o nome das coisas, parece 1984 do George Orwell, como deve ser o nome das coisas, e não respeitando o Congresso, não ouvindo o Congresso. Ou seja, é uma cena que ali terrível. Eles, como se fosse a casa deles. O Elon Musk está, né, ele não tem a liturgia da coisa pública, do lidar com a coisa pública. Ele está ali como na casa dele, falando para as pessoas, e ele na casa dele, na cozinha, com o filho do lado, subindo no cangote, etc. e tal. Olha, está tudo de cabeça para baixo nos Estados Unidos. Eles estão querendo levar o mundo a ficar também de cabeça para baixo.